Olá pessoal, então vamos seguir aqui com o escape de circuitos 2 para a segunda prova. A ideia é eu resolver o máximo de exercícios que eu conseguir, explicando o passo a passo das resoluções e revisar durante esses exercícios os principais tópicos teóricos que devem aparecer na prova aí de vocês, tanto na parte dissertativa quanto na parte de testes. Então, ele pede aqui nessa primeira questão para você indicar a expressão da tensão nodal E2 dadas essas entradas. Bom, aqui você vai precisar utilizar a análise nodal. Podemos substituir os valores aqui de resistências para 1, capacitância para 1 também. Essa fonte de corrente vinculada se torna simplesmente V de T, já que o Gm é 1 Siemens, e o V0 menos também é 1. Vamos fazer o cálculo do E2 de S, ou seja, com a transformada de Laplace, e depois retornar para o domínio do tempo. Vamos fazer então para o E2 já no domínio S. Vamos ter E2 sobre 1, que é E2 sobre R2, menos o Vzão de S, uma vez que essa corrente está entrando, então, na análise nodal, correntes que entram vêm com sinal negativo, mais S1, SC, só que C é 1, então S vezes 1. A diferença das tensões, E2 menos E1, menos CV0, só que nesse caso, tanto C quanto V0 resultam em 1, então isso aqui vai ser simplificado para mais 1, levando em consideração os dois sinais de menos. E tudo isso tem que ser igual a zero, né? E por que esse sinal negativo deve ser levado em consideração? Porque a seta de tensão não está no sentido oposto à nossa seta de corrente da análise nodal. E quando isso acontece, você deve colocar o sinal de menos. Só ficaria com o sinal de mais positivo aqui dentro desse par de parênteses se a tensão estivesse desenhada dessa maneira aqui, ou seja, a seta de tensão e a seta de corrente têm sentidos contrários e daí você não precisa fazer a correção do sinal de menos. E lembrando que o primeiro sinal de menos advém da fórmula. Maravilha! Então, podemos simplificar isso para E2 menos V de S mais S E2 menos SE1 mais 1 igual a zero. E bom, uma outra informação importante é que o V de t vale E1 de t menos E2 de t. Por conta disso, podemos escrever que V de S é 1 de S menos E2 de S. Certo, então eu vou reescrever essa última equação no E2. Então ficamos com E2 menos o V, escrito em função do E1 e do E2, mais SE2 menos SE1 mais 1, tudo isso é igual a zero. E bom, reorganizando os termos aqui, vamos ter menos E1, S mais 1, mais E2, 2, mais S, tudo isso igual a menos 1. Então essa seria a sua primeira equação de análise nodal, já levando em consideração a variável de controle V. E agora você precisa equacionar a análise nodal para o nó E1. É um processo bem análogo, lembrando, né, que o nosso I de S vai ter a transformada sendo unitária, uma vez que isso aqui é o delta. Então, como nós já obtivemos o resultado importante da análise nodal do nó E2, vamos guardar apenas o resultado e fazer a análise nodal agora do nó E1. Então você vai ter menos 1, que é a transformada do delta, então uma corrente que entra, e as correntes que entram devem vir acompanhadas com o sinal de menos. Depois você vai ter o E1 dividido por R1, só que o R1 é 1. E, finalmente, SC multiplicado pela diferença E1 menos E2. E agora sim, né? A seta de tensão desenhada pelo circuito tem sentido oposto à nossa seta de corrente da análise nodal. E, portanto, você só vai colocar CV0. Lembrando que C e V0 valem 1, então fica só menos 1 mesmo. E bom, com isso você consegue isolar o E1. Vamos ter que E1 multiplica S mais 1, ele vai ser igual a SE2 mais 2. Colocamos o menos 1 e esse outro menos 1 para o outro lado e isolamos o E2 também. Então, essa seria a conclusão da análise nodal sobre o nó E1. E bom, agora que já sabemos disso e também da primeira equação que havíamos chegado, é só substituir o valor de E1 S mais 1 para isolar o E2, evidentemente. Então, vamos ter menos SE2 menos 2 mais E2 que multiplica S mais 2, tudo isso igual a menos 1. Consigo colocar o E2 em evidência, aí você vai ter menos S mais 2, isso sendo igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Então, E2, passando 2 dividindo, você vai ter que E2 é meio. Isso aqui sendo no mundo do S, e, portanto, no mundo de T, isso aqui vai te dar delta sobre 2 de T. Com as unidades correspondentes, né, em volt. Então, a resposta tem que ser meio de
delta de t, que corresponde de fato à alternativa A. Certo, e agora nós vamos para um problema importante sobre equivalente de Thevenin envolvendo as transformadas de Laplace. E a primeira pergunta é sobre a impedância equivalente de Thevenin, o Z0. Bom, para nós fazermos o cálculo do Z0, você pode simplesmente inativar as fontes independentes. Isso significa que vamos curto-circuitar a fonte de tensão e o seu circuito vai passar a ser o seguinte. Você vai ter, no domínio de Laplace, as seguintes impedâncias, 3, 6, e para o indutor você vai ter S sobre 2. Uma vez que a impedância de um indutor é J⍵L, aí você substitui o Jω por S. Então fica S vezes a indutância, só que a indutância dele é meio, por isso que fica S sobre 2. Aí os seus pontos A e B, eles acabam sendo esses aqui que eu coloquei. E, bom, para você calcular a impedância equivalente vista sobre os terminais A e B, basta você fazer então que Z0 é 3 paralelo com 6 paralelo com S sobre 2. 3 paralelo com 6 é 18 sobre 9, isso dá 2. Então você tem 2 paralelo com S sobre 2. Isso vai ser produto pela soma. Aí em cima você fica simplesmente com S e embaixo você vai ficar com S mais 4 sobre 2. Isso te dá 2 vezes S sobre S mais 4, que é a alternativa C. Segue o mesmo princípio do que nós já vimos lá em circuitos 1. Você inativa as fontes independentes e calcula a resistência equivalente vista sobre os terminais A e B. E em caso de você ter uma fonte vinculada, você precisa fazer a conexão do par corrente-tensão entre os terminais A e B e aplicar a análise nodal. Certo, agora a antitransformada de Laplace do E0 de S. Então você precisa encontrar a tensão em aberto dos terminais A e B, considerando o circuito mais complexo da figura A. Então vamos fazer o cálculo dessa tensão em aberto AB. Eu vou fazer um aterramento aqui nesse nó mais inferior, de modo que o meu potencial em B vai ser zero. Então, na prática, eu preciso encontrar o potencial em A, levando em consideração a condição inicial, e para isso eu vou utilizar a análise nodal. Então, eu vou chamar aqui do potencial VA, e já no domínio de Laplace, vamos aplicar, começando aqui pela esquerda. Então, você vai ter VA menos a transformada de Laplace de 2H é 2 sobre S, dividido por 3, que é a minha impedância entre os dois pontos de análise, né? O VA e esse ponto aqui. Lembrando que como aqui é 0 volt, e eu tenho um crescimento na minha bateria, em domínio de Laplace vai ser 2 sobre S. Agora eu faço aqui para o ramo central para baixo, e vai ser VA menos 0, por conta do terra, dividido pela impedância S vezes a indutância, vezes meio, mais o I de 0 do indutor dividido por S. E, por fim, eu faço VA menos 0 sobre 6. Tudo isso igual a zero. Agora, basicamente, você vai resolver essa equação em A, lembrando que o I0 acaba sendo 2. E por que ele ficou com sinal de mais? Justamente porque o sentido da corrente dada pelo exercício, que é para baixo, coincidiu com o sentido que nós sempre assumimos ser das correntes da análise nodal, que é sempre para baixo também. Mas, se por um acaso o exercício tivesse definido que a corrente do indutor estivesse para cima, aí você tem que fazer a correção com o sinal de menos. Então, isso é muito importante. E agora, nós vamos simplificar essa equação e ver quanto que dá esse VA, certo? Então, aqui eu fico com SVA menos 2 sobre 3S, mais 2VA sobre S, mais 2 sobre S, mais VA sobre 6. Posso multiplicar essa equação por 6S, e aí vamos ter 2SVA menos 4, mais 12VA, mais 12, mais SVA. Agora podemos isolar o valor de VA. 2S com S dá 3S, com esse 12 mais 12. Passando para o outro lado, ficou com menos 8. Então, o V de A no domínio de Laplace vai ser menos 8, dividido por 3S mais 12. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 3, de modo que eu vou ficar, então, com S mais 4. Isso no domínio S, agora vamos para o domínio em T. Então, o VA de T, que nesse caso é o próprio E0 de T, é igual a menos 8 terços, que multiplica E a menos 4T, H de T, com a unidade em volt. Então, essa seria a resposta esperada. Vamos comparar com o gabarito. E, de fato, né, dá para ver que coincide, inclusive com a parte do H de T e o fato de ter um menos 8 terços. E vamos agora para essas próximas duas questões. Você tem um circuito e ele pede para você determinar a equação da segunda lei de Kirchhoff, ou seja, equação das malhas,
cuja corrente de malha é o I1. Ele definiu para a gente, então, o I1, usando apenas as correntes de malha como incógnita. E aí a resposta é a letra D. A ideia aqui é fazer o percurso dessa malha aqui. Eu vou começar, então, com o meu I1 passando por essa fonte de tensão. Ela vai ser, então, menos E de S, porque assim que a corrente chega, eu sempre prefiro pensar nessa convenção. O sinal que eu encontro com a minha corrente já é o sinal que eu vou colocar aqui na minha equação. Então, você, ao percorrer no sentido anti-horário, horário, você vai encontrar o sinal de menos, então, menos Ezão de S. Depois, os demais termos são sempre positivos nessa convenção, e aí você vai fazer a soma das tensões. Então, R1, ele passa ainda pela corrente I1 isoladamente, e depois, agora, nós vamos ter o embate entre duas correntes. A corrente I1 que está para baixo e a corrente I2 que está para cima. Então, por conta disso, você vai agora levar em consideração a diferença de correntes. Então, SL, como estamos fazendo da corrente 1, fica primeiro I1 menos I2. E, novamente, você ainda vai fazer menos RMI, e vamos verificar do que se trata esse I, já que é uma fonte de corrente vinculada. E depois, continuando o nosso percurso, você vai chegar no R3, só que a nossa corrente 1 ela está para baixo e a corrente I3 ela se opõe à corrente 1. Então, você vai ter I1 menos I3. E a soma de todas essas tensões tem que dar zero pela segunda lei de Kirchhoff. Agora, o que vem a ser o nosso I? Bom, se você avaliar com calma, o I aparece justamente como o I2, né? A corrente I2 percorre no sentido horário, da mesma forma que a corrente I aparece ali naquele ramo, que liga E1 a E2. Então, podemos simplesmente substituir o I por I2, e daí a nossa expressão da segunda lei de Kirchhoff vai ficar com uma pequena alteração, ou seja, o I se transforma em I2. E uma outra alteração que nós precisamos fazer é o uso do IS. Dá para ver que o I3 está indo para baixo no mesmo ramo em que o IS está indo para cima. Então, por conta disso, I3 é menos IS de T e, consequentemente, no domínio de Laplace, I3 é menos IS também. E aí você já consegue fazer uma segunda alteração, que é substituir o menos I3 por mais IS. E no meu equacionamento, eu acabei desconsiderando a condição inicial do indutor. Mas dá para nós arrumarmos isso tranquilamente. Ela estaria aparecendo aqui. E aí basta nós observarmos o sentido que utilizamos para percorrer. O sentido de percurso do I1 acaba coincidindo com o sentido de desenho da corrente do indutor IL. E aí, por conta disso, nós utilizamos o mesmo sinal da fórmula, então você vai ficar com menos LJ0. A pequena correção, deveríamos ter colocado menos LJ0, e com isso finalizamos aí o equacionamento. Agora, você consegue jogar o E de S para o outro lado, ficando positivo. E agora sim, nós vamos aplicar a antitransformada de Laplace. O Ezão de S vira Ezinho de S de T. As constantes R vão ficar inalteradas, você vai ter um I1 de T, mais esse S que multiplica I1 menos I2 vai acabar se transformando na derivada em relação ao tempo do I1 menos I2 de T, juntamente com a condição inicial, né? Lembrando que quando você tem a transformada de Laplace da f' de T, você vai acabar tendo S, Fzão de S menos F' de 0 menos. E essa derivada multiplicada pela constante L tem a sua transformada igual àquele retângulo de cima. E daí continuamos então com menos Rm e 2 de t, mais R3 e 1 de t, mais o IS de t. E essa, portanto, seria a equação no tempo, mostrando a importância, né, de você trabalhar com Laplace e tendo essa possibilidade de retornar ao tempo. Lembrando dessa importante propriedade aí da transformada da primeira derivada de uma função. Certo, então, de fato, né, resulta na alternativa D. E a questão seguinte fala sobre as condições iniciais nas equações de análise de malha do circuito em Laplace. Aí a resposta correta seria: a tensão inicial do capacitor não aparece nas equações de análise de malhas para a determinação das correntes de malhas. Realmente, prestando bastante atenção aqui nessa malha mais à direita, você já define que o I3 é menos o IS de T. Então, você não precisa utilizar o ramo em que se encontra o capacitor para determinar o I3. E como as demais correntes elas podem ser determinadas pelas malhas em que elas se encontram, e nessas malhas o capacitor não está presente, você realmente não vai precisar nem do capacitor e nem da tensão inicial dele para determinar as demais correntes, I1, I2 e I3. Portanto, essa seria a alternativa certa, não tem muito mais o que discutir. As demais, elas precisam de uma análise mais cuidadosa, mas por sorte a alternativa A já era correta mesmo. Bom, agora passando para esse problema, ele fala para você assinalar a alternativa falsa.
Então, vamos aplicar análise nodal sobre o nó E1. Vamos ter, então, começando pelo lado esquerdo, nós podemos dizer que o cosseno de 2t é simplesmente um ES de t, e, portanto, vamos equacionar E1 menos ES de t, dividido por 1, mais S vezes 1 vezes o E1, menos alfa I igual a zero. Só que desse vinculado, o que é exatamente esse I? Ele vai ser ES menos E1 dividido por 1. Ou seja, ele é simplesmente ES menos E1. Claro, eu poderia substituir o ES pela transformada do cosseno de 2t, mas isso só traria complicações desnecessárias para o nosso cálculo. Agora que você tem o I em função do ES e do E1, você substitui ali na primeira equação e vamos ter E1 em evidência, S mais 1, menos ES, menos alfa, que multiplica o ES, menos E1, tudo isso sendo igual a zero. Então, conseguimos colocar o E1 em evidência e vamos ficar com S mais 1 mais alfa, sendo igual a ES, passando já para o outro lado as variáveis independentes, 1 mais alfa. Então, E1 é igual a ES, 1 mais alfa, dividido por S mais 1 mais alfa. E agora, para nós avaliarmos se esse circuito entra em RPS, devemos garantir que os polos apresentem parte real negativa. Então, o único polo nesse caso vai ser menos 1 menos alfa, e isso tem que ser menor que zero, já que se trata de um real, e, portanto, alfa deve ser maior do que menos 1. E, de fato, né, a alternativa A está correta, não devemos marcá-la. Agora, se alfa for zero, ele está dizendo que a resposta completa terá, além do termo cossenoidal, uma exponencial 1/5 e a menos t. Então, vamos ver o que acontece se o alfa for zero. Então, se o alfa for zero, o seu E1 de S vai ser 1 sobre S mais 1 multiplicado pelo S quadrado mais 4. E bom, para isso você vai precisar fazer a decomposição em frações parciais e descobrir o coeficiente associado ao S mais 1. Só que você encontra esse coeficiente facilmente, basta fazer essa substituição do cover-up method e dá para ver que na verdade isso aqui dá menos 1/5. E os outros monômios, o S mais 2J e o S menos 2J, eles não influenciam na conclusão que o enunciado tinha tirado, né? E você nota que está errada essa alternativa porque não é mais, é menos. Então, de fato, é a alternativa B. E as demais alternativas, basta você trocar o alfa pelos valores correspondentes e avaliar o que acontece em regime permanente senoidal e com o E1 de t para o alfa menos 1. E de fato, né, o circuito tem uma única FCP que é menos 1 menos alfa. Então a letra E está certa e você pode verificar que a letra C e a letra D também estão corretas. Na letra D você vai precisar utilizar o teorema do RPS. E na letra C fica bem fácil você ver que E1 de t vai ser zero, porque o numerador aqui vai zerar. Então, deixo aí com vocês para verificar que, de fato, E1 de t é dado por isso aqui. Bom, passando agora para a próxima questão, análise de malhas, ele pede para você determinar o V de S em função dos outros parâmetros do circuito. Então, vamos equacionar a análise de malha para o I1 e para o I2. Para o I1, você vai ter menos ES mais 2I1 mais I1 menos I2 sobre S vezes meio, que é a capacitância, então S vezes meio, mais o V0 do capacitor dividido por S. E por que entra com sinal de mais? Justamente porque a tensão do capacitor tem sentido oposto à corrente I1. Por essa razão, fica com o sinal de mais. E tudo isso vai ser igual a zero. Bom, e para a corrente I2, vamos ter I2 menos I1 dividido por S vezes meio, mais aqui você vai precisar do sinal de menos associado ao V0, dividido por S, mais 1 vezes I2, mais μ Vzão de S. Agora, o que vem a ser o Vzão de S, né? Bom, o Vzão de S é precisamente essa parcela aqui. Então, na verdade, você nem precisava fazer o equacionamento completo aí das duas correntes, bastaria você entender do que se trata esse V de S. Então, podemos dizer que V de S é igual a 2 vezes a diferença das correntes I1 menos I2, mais o V0, que é 1, dividido por S. E isso corresponde de fato à alternativa A, e é basicamente utilizar a relação constitutiva do capacitor, só que já em domínio de Laplace para encontrar o V. Passando agora para uma próxima questão, nós devemos encontrar o I1 de S, e vamos utilizar as equações I1 e 2 da análise de malhas.
Lembrando que a transformada do h de t é 1 sobre s, então iniciamos aqui no sentido horário do I1. Vamos ter menos 1 sobre s, porque eu encontro o sinal de menos primeiro. Depois, 1 vezes I1, que é o resistor R1, mais a diferença de correntes I1 e I2, dividido por SC, o C nesse caso vale 1, mais, novamente, olha só o desenho da seta de tensão no sentido oposto ao da seta de corrente da nossa análise de malha I1. Então, você vai ficar com V0 menos dividido por S. Isso tudo igual a zero. E eu vou precisar agora equacionar de I2 justamente para substituir aqui na primeira equação e descobrir quanto que vale o I1. Porém, olha só que bacana, I2 aqui pela malha direita, ele aponta para baixo, ao passo que essa fonte de corrente vinculada aponta para cima. Então, eu posso dizer que o I2 é menos beta VC de t, e o VC de t eu já consigo a transformada de Laplace dele, né? Então, eu posso dizer que o I2 no mundo do S vai ser menos beta vezes o que é o VC no domínio de Laplace, que é justamente a diferença de correntes I1 menos I2 dividido por S mais V0 sobre S. E bom, com esse resultado, você consegue escrever o I2 em função do I1, então ficamos que I2 é o menos beta acaba sendo 1, I1 menos I2 sobre S, mais 2 sobre S, que é o valor de V0 especificado aqui pelo problema. Então, se eu multiplicar essa equação por S, eu vou obter o seguinte: SI2 é I1 menos I2 mais 2. Então, eu obtenho dela que o I2 é igual a I1 mais 2 dividido por S mais 1. E agora, com esse resultado, eu substituo na primeira equação lá da análise de malhas para obter o valor de I1. Eu já consigo isolar o I1 em função dos coeficientes. Vamos ter 1 sobre S mais 1. Eu jogo esse menos 1 sobre S para o outro lado, da mesma forma que o V0 sobre S. E ainda você tinha o menos I2 sobre S. Então, você vai ter menos I1 mais 2, S mais 1. E agora sim vamos resolver o problema, porque basta isolar o I1. Então, eu vou multiplicar a equação como um todo por S mais 1. Antes disso, eu fiz aquela manipulação do par de parênteses. E agora sim, eu multiplico a equação por S mais 1. Vamos ficar com I1 S mais 1 ao quadrado, menos I1 menos 2, igual a 1 menos V0, S mais 1. O V0 nós sabemos que vale 2, então isso aqui é menos S mais 1. Agora basta isolar I1. Vamos ter I1 S mais 1 ao quadrado menos 1, igual a 2 menos S menos 1. Do lado direito você vai ter 1 menos S, e portanto I1 vai ser 1 menos S dividido por S mais 1 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai te dar S quadrado mais 2S, que pode ser simplificado para S mais 2. E essa, portanto, seria a resposta esperada, que bate com o gabarito, né? E 1 de S é, de fato, 1 menos S dividido por S mais 2. Então, basta você avaliar que o I2 já está definido pela fonte de corrente vinculada e saber como relacionar a variável de controle, VC, com as demais variáveis do seu problema. Isso aqui foi só o lembrete, né, para o h de t ter a transformada 1 sobre S. Bom, e passando agora para mais um problema de equivalente TVNAM, você precisa encontrar o E0 e o Z0 desse circuito aqui. Eu vou considerar uma corrente I1 que faz o percurso no sentido horário. Eu sei que está contra o sentido do desenho, mas isso não importa. E, bom, vamos fazer a análise de malha aqui para o I1. Lembrando, é claro, que o E0 é a tensão em aberto vista sobre os terminais A e B. Então, se é uma tensão em aberto, não passa corrente por esse resistor R2, de modo que o potencial A se repete aqui e o potencial B ele se repete ali embaixo, porque não tem nenhum elemento mesmo, e você pode fazer o aterramento também. Aí você percebe que o E0 vai acabar sendo EA menos EB, só que EB é zero e, portanto, isso aqui é simplesmente A, no domínio de Laplace. Então, se eu encontrar o valor de A, eu encontro a tensão de TVNAM. Bom, fazendo a análise de malhas, você vai ter menos 2 sobre S, uma vez que 2H de T tem a transformada 2 sobre S, e continuamos ali com o R1 I1 mais SL I1 menos L I de L de 0 menos. E por que esse menos? Justamente porque o sentido que eu adotei contradiz o sentido adotado pela figura. E quando isso acontece, você deve colocar um sinal de menos ali na sua condição inicial para fazer a correção. Esse sinal de menos aqui fora, ele vem da fórmula, né? Certo, então o I1 vai ser S mais 1, passando o menos 2 sobre S para o outro lado, 2 sobre S. Menos com menos vai dar mais, então menos L e L de 0 menos. Aqui do lado direito você vai ter 2 sobre S, menos 1 vezes 2. Então, isso aqui vai te dar 2 menos 2S dividido por S. E, portanto, você define o valor de 1 como sendo 2, 1 menos S dividido por S,
S mais 1. Agora, o que vem a ser a tensão EA, né? É a tensão sobre esse indutor. Então, o EA ele já estava bem definido aqui na nossa equação de análise de malhas, ele vai ser justamente essa parcela, SL e 1 menos L e L de 0 menos. Agora, como nós temos I1, você vai ter S vezes 1 vezes o valor de I1, que é 2, 1 menos S dividido por S, S mais 1, mais 2, né? Porque o L vale 1 e a condição inicial vale 2. Aí menos com menos dá mais. Cancelamos esse S e ficamos apenas com 2, 1 menos S, dividido por S mais 1, mais 2. Fazendo MMC, você vai ter 2 menos 2S, mais 2S, mais 2, dividido por S mais 1. E, portanto, o E0 vai ser 4 dividido por S mais 1. Então, é um jeito aí de calcular, talvez não seja o mais eficiente, mas é um jeito bem intuitivo, bem mecânico de se fazer o cálculo do E0. Bom, e se você tivesse certeza absoluta de que você não errou esse cálculo, você já poderia marcar a letra E, né? Já que as demais alternativas não contêm esse mesmo valor de E0. Agora, vamos determinar também a resistência de Thevenin, vista sobre os terminais AB. Bom, para isso eu vou precisar dessa figura. E bom, para o cálculo da resistência vista sobre os terminais AB, eu basicamente preciso inativar as minhas fontes independentes. Então você pode ignorar a fonte de tensão, tratá-la como um curto, e aí você vai ficar com um circuito bem mais simplificado, só com as impedâncias sendo apreciadas. Então, a impedância do R1 é 1 mesmo, a impedância do indutor ela vai ser traduzida para SL, ou seja, S, uma vez que o L é 1, e você tem, por fim, a impedância 1 do R2, e os terminais A e B. Então você percebe que a impedância de Thevenin Z0 vai ser 1 paralelo com S mais 1. Quer dizer, esses dois em paralelo e o resultado deles insere com o R2. Então você vai ter produto pela soma S vezes 1 dividido por S mais 1, somado com 1, e isso vai te dar já o resultado, que vai ser S mais S mais 1, todo mundo dividido por S mais 1. Portanto, Z0 vai ser 2S mais 1 dividido por S mais 1. E se por algum acaso ele perguntasse a corrente de Norton, bastaria você fazer o E0 dividido por Z0. O E0 vimos que era 4 sobre S mais 1 e acabamos de descobrir o valor de Z0. Só inverter ali a fração e tá lá, descobrimos também, apesar de não ter sido pedido, o valor da corrente de Norton, que é 4 dividido por 2S mais 1. Então, só para ratificar aqui, de fato, né, a impedância de Thevenin é 2S mais 1 dividido por S mais 1. Bom, para essa questão, você não precisa ter exatamente o circuito, é só para que vocês não fiquem surpresos caso algo nesse sentido apareça na prova. Mas ele fala aqui que a matriz de impedâncias de uma determinada análise de malhas deu isso aqui. E ele está dizendo para você que o determinante foi usado para determinar as FCPs não nulas do circuito. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente igualar essa equação a zero. Então, você toma o determinante da matriz de impedância Zm igual a zero. Isso na prática é fazer SR quadrado C mais 2R menos K, tudo isso igual a zero. Aí, para você determinar as FCPs, você precisa isolar o S. Isso vai te dar, então, K menos 2R dividido por R quadrado C. E essa seria, portanto, a resposta do problema, né? Que é somente K menos 2R sobre R quadrado C. Agora vamos resolver uma questão com Ampiop. Ele fala para você utilizar análise nodal. Teoria básica de Ampiop, esse potencial menos tem o mesmo valor do potencial mais. Note que, por causa desse curto, aqui é V0 e, portanto, o potencial positivo também é V0. De modo que o potencial em 2 também é V0. Então, eu vou fazer a análise nodal, primeiro ali para o nó V1, né? Então, você vai ficar, análise nodal para o V1 é V1 menos Vs sobre R1, mais V1 menos V0, lembrando que o potencial em 2 já pode ser substituído para V0, dividido por R2, e por fim, devemos ainda considerar o ramo do capacitor, SC2 V1 menos V0, tudo isso igual a zero. E para o nó 2, eu vou tratá-lo como V0, você vai fazer V0 menos V1 sobre R2, mais SC1 V0, e lembrando que não passa corrente por aqui, corrente que passa tanto no terminal de entrada positivo quanto no terminal negativo do Ampiop, possuem correntes nulas. E a nossa análise nodal, portanto, acaba aqui, já que a corrente que está saindo aqui pela direita do nó 2
é zero, né? Então, é como se você estivesse somando zero aqui na sua equação. Não faz diferença, obviamente. Então, essa seria a análise nodal para V2, aqui para V1. E agora temos as duas equações a serem trabalhadas de modo que a gente obtenha aquele mesmo sistema de equações matricial. Então, vou isolar o V1. Na primeira equação, você vai ter 1 sobre R1 como o seu primeiro coeficiente, depois 1 sobre R2 mais SC2. E agora, para o V0, você vai ter menos 1 sobre R2 e o menos SC2. Tudo isso igual a zero. Certo, para a segunda equação, você vai ter V1 menos 1 sobre R2 mais V0 SC1 mais 1 sobre R2. Tudo isso sendo igual a zero. E com essas duas equações, nós conseguimos já a equação matricial. Você vai ficar com 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais SC2, menos 1 sobre R2 para segundo elemento ali da primeira coluna, menos 1 sobre R2, menos SC2, SC1 mais 1 sobre R2, V1, V0, isso sendo igual. E claro, na verdade aqui ainda não era sobre zero, porque faltou esse elemento, menos VS sobre R1 passado para o outro lado, fica positivo. Então, é VS sobre R1. E agora sim, do lado direito da sua equação matricial, você vai ter VS sobre R1 e zero. E aí podemos comparar esse resultado com aquilo que o exercício nos dá. E de fato, né, você nota que todos os coeficientes foram bem definidos, e já dá para ver que a expressão do A vai ser 1 sobre R2 mais SC2, ele aparece tanto aqui quanto negativado aqui também, e já podemos aproveitar para determinar B, que vai ser SC1 mais 1 sobre R2. Então, determinados os coeficientes A e B, essa questão já está bem finalizada. E é basicamente isso sobre Ampiop. Bom, agora nessa questão você tem um trabalho de contas um pouco maior. Vamos definir primeiro quanto que vale o R1, R2, C1, C2. Isso aqui vai te dar 10 kg vezes 10 kg vezes 20 micro vezes 100 micro. Então, ignorando esses Ks e os Mis, você pode fazer a multiplicação dos números mesmo, então 10 vezes 10 vezes 20 vezes 100. K vezes K vai dar 10 à sexta, que vai ser cancelado com um dos Mis. Então, você vai ter 10 a menos 6 ali, líquido na potência de 10. E aqui você vai ter 10 ao quadrado com 10 ao quadrado, 10 à quarta. Com esse outro zero, 10 à quinta. Então, 2 vezes 10 a menos 1, seu resultado final. E agora você também precisa definir quanto que vale 1 sobre C2, que é 10 a menos 4, vezes 1 sobre 10 à quarta, mais 1 sobre 10 à quarta. Então, na prática, isso aqui é simplesmente 2. E conseguimos melhorar ali o nosso V0 de S. Ele vai ficar, então, 10 sobre 2, que multiplica Vs de S, dividido por S quadrado, mais 2S, mais 10 sobre 2. Então, você vai ter 5Vs de S, dividido por S quadrado, mais 2S, mais 5. Só que aí o enunciado ainda te fornece a informação do Vs de t. Então, você pode substituir esse Vs de S por 10 sobre S, né? Então, multiplicado ali pelo 5, no final das contas, você vai ficar com V0 de S igual a 50 dividido por S, S quadrado mais 2S mais 5. E agora, como ele quer apenas a resposta permanente, você vai ignorar aqueles cossenos gerados por esse S2 mais 2S mais 5. Então, na prática, eu só quero determinar o coeficiente A associado ao monômio S. E é bem fácil. Utilizando o método lá do cover up, isso aqui vai te dar 50 dividido por S2 mais 2S mais 5, quando o S vai para zero. Então, basta substituir o S por zero, você vai ficar com 50 sobre 5, isso te dá 10. E as demais parcelas da sua decomposição em frações parciais vão te dar respostas não permanentes. Então, a parte permanente do seu V0 vai ser a antitransformada do A sobre S, que vai ser justamente 10H de T. Então, coincidentemente, a parte permanente vai coincidir com o VS de T dado. Então, alternativa B. Bom, nesse problema, vamos utilizar a análise nodal. Vamos dizer que esse nó aqui é V. Como aqui está T errado, esse nó tem potencial μV1. Então, vamos aplicar a análise nodal, já na transformada de Laplace. Vamos ficar, então, com V menos EG vezes G1 mais SCV. Não estamos trabalhando com condições iniciais, mais
G2 que multiplica V menos Mi V1. Isso tudo tem que ser zero, sendo que o V1 ele é EG menos V. Portanto, V1 no S vai ser EG menos V. Vou fazer essa substituição ali na nossa equação de análise nodal. Então, vamos isolar o V. Você vai ficar com G1 mais SC. Aí, quando eu substituir aqui o V1 pelo EG menos V, menos com esse menos vai dar mais Mi G2. Depois você vai isolar os coeficientes independentes, então EG, G1. Nós ainda temos que somar o G2, que está fazendo a distributiva aqui pelo V. E o menos Mi, que vai multiplicar o EG, jogado para o outro lado, ele vai ficar Mi EG. Então, colocamos o EG em evidência e ficamos com G1 mais Mi. Certo, agora eu consigo isolar o V, vai ser EG, G1 mais Mi, dividido por G1 mais G2 mais Mi G2 mais SC. Certo, agora, para que haja estabilidade assintótica, eu preciso garantir que esse termo seja positivo, né? Uma vez que C já é um número positivo, porque aí o meu polo ele vai ser menos G1 mais G2 mais Mi G2, e passando esse C dividindo, eu fico que o meu polo é dado por isso aqui. E aí, para que isso tenha parte real negativa, eu preciso garantir que o meu numerador seja maior que zero, né? Então, G1 mais G2 mais Mi G2 tem que ser maior que zero, portanto, eu consigo definir o valor do meu Mi. Então, isolando o Mi, ele vai ser maior do que a soma G1 mais G2 dividido por G2. Então, ele vai ser assintoticamente estável quando as partes reais de todos os seus polos forem negativos. E, portanto, a alternativa correta é a letra I mesmo. E, bom, nessa questão, ele decidiu utilizar a sobreposição para encontrar o valor do IL. Perceba que essa primeira parcela é quando você desconsidera as condições iniciais e só considera a resposta forçada, que é com as fontes de tensão e corrente. Agora, essa outra parcela é quando você desconsidera as fontes de corrente e de tensão. E como que eu faço para inativar uma fonte de tensão? Eu faço um curto, então eu curto circuito ES. E como que eu faço para desconsiderar o IS? Eu abro onde essa fonte de corrente aparece. Então, o seu circuito ele vai ser simplificado para algo assim. Então, você vai ter o R em paralelo com L, e perceba que por eu ter aberto a fonte de corrente, eu posso ignorar essa parte aqui do circuito. Então, você vai ficar com RL, a corrente L descendo, e é só isso. Só que aí eu preciso levar em consideração agora as condições iniciais do indutor. Certo, aí eu vou aplicar a análise de malhas, eu vou fazer R I1 mais S L I de L. Perceba que a minha corrente da análise de malha tem o seu sentido coincidente com o desenho do circuito, então menos L e 0. Bom, o IL, portanto, coincide com o I1, né? Então, eu poderia tanto chamar o I1 de IL e vice-versa. Aqui eu já vou deixar IL, então, R mais SL igual ao L e 0. E, portanto, o seu IL, nessas condições de fontes inativadas e considerando as condições iniciais, vai ser L0 dividido por R mais SL. E isso já deve ser o gabarito dessa questão. E, de fato, né, consta ali na alternativa A. Então, no método da sobreposição, você vai ter uma parcela da sua resposta que leva em consideração apenas as fontes e desconsidera as condições iniciais, e uma outra parte da resposta que só leva em consideração as condições iniciais e desconsidera as fontes de tensão e de corrente presentes. Lembrando, é claro, que se você tivesse um vinculado, você não poderia desconsiderá-los nessa abordagem. Você só pode desconsiderar as fontes independentes. Passando agora para a próxima questão, você tem esse circuito e ele pede para você determinar alguns elementos, né? C, D, o elemento B também. E bom, para isso nós vamos precisar da análise de malhas, já que você está trabalhando com correntes. Então vamos fazer a análise de malhas aqui para o I1. Você vai ter menos ES, começando no sentido horário. Menos é o símbolo que nós encontramos primeiro, então menos ES, mais R1 I1 mais I1 dividido por SC. Note que a seta de tensão confronta o sentido da nossa seta de corrente, portanto, você deve colocar mais V0 sobre S ali do capacitor. Tudo isso ainda tem que ser somado com a diferença I1 menos I2 vezes R2. Essa seria a primeira equação da análise de malhas. Isso tem que ser igual a zero. E para o I2, vamos fazer I2 menos I1 multiplicado pelo R2 mais SL I2
como o sentido de 2 coincide com o sentido desenhado no circuito, você vai colocar menos LJ0, isso sendo igual a zero. Se por um acaso o desenho do circuito estivesse apontando J para cima, aí você teria que colocar um sinal de mais aqui. E se por um acaso o V de t estivesse nesse sentido, você percebe que o I1 e o V de t estariam no mesmo sentido e, portanto, você teria que colocar um sinal de menos ali, onde aparece o mais. Certo, agora você consegue extrair os coeficientes do I1 e do I2 para cada equação, né? Então, do I1 vai ser R1 mais R2 mais 1 sobre SC, e os coeficientes do I2 serão menos R2 e só isso mesmo. Passando os coeficientes independentes para o outro lado, ES menos V0 de S. Agora, para a segunda equação, vou fazer a mesma coisa. Para I1, você só tem o coeficiente menos R2, e os coeficientes de 2 serão R2 mais SL, tudo isso sendo igual ao LJ0. Então, esse sistema de equações vai te gerar aquela equação matricial. Então, vamos só deixá-lo aqui de referência. Você vai ter R1 mais R2 mais 1 sobre SC para a primeira célula, menos R2 e o R2 mais SL. Depois, multiplicamos pela coluna I1 e 2, isso sendo igual a ES menos V0S dividido por LJ0. Então, em teoria, essa é a mesma equação matricial descrita pelo enunciado. E, de fato, né, você vê que tudo coincidiu mesmo e já conseguimos responder as questões 1 e 2 aqui. Então, você nota que o elemento BS, que é esse aqui, ele é igual ao quê? A R2 mais SL, e de fato, R2 mais SL. E os elementos C e D, bom, o C de S é E de S menos V0 sobre S, e o elemento D é simplesmente LJ0. De fato, né, isso consta na alternativa A. Agora, aqui ele está dando para você qual é a expressão em regime permanente senoidal do J de t, considerando uma entrada ES de t. Então aqui a gente vai precisar usar o teorema do RPS, né? Só que para isso você vai precisar encontrar o valor de I2, que coincide justamente com J, né? A partir do nosso sistema ali de equações ou da equação matricial, considerando esses parâmetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir R1, R2, C e L para descobrirmos quanto que é, de fato, a nossa equação matricial. Então, R1 mais R2 vai ser 1 mais 2, ou seja, 3, mais 1 sobre S, porque o C vale 1, menos 2, menos 2, R2 mais SL, 2 mais 2S. Isso multiplicado I1 e 2. E aqui, quando você fala de RPS, você pode desconsiderar as condições iniciais. Então, você vai ter simplesmente o ES e 0. E aqui, é claro, você já poderia estar trabalhando com os fasores, mas eu vou primeiro obter o I1 e o I2 por meio ali da matriz inversa. Aí eu vou precisar calcular primeiro o determinante. Então, vai ficar 3 mais 1 sobre S, 2 mais 2S, menos 4. E aí eu inverto os elementos da diagonal principal de posição e troco o sinal dos elementos da diagonal secundária. E multiplico tudo isso pelo ES 0 coluna. Certo, agora eu consigo calcular ali o inverso do determinante. Vai ficar 6 mais 2 dá 8, menos 4, mais 2 sobre S, mais 6S. E fazendo a multiplicação dessas duas matrizes, você vai ter 2ES, S mais 1 e 2ES. Nós queremos apenas o I2, né? Então, I2, que é justamente o J de S. E por que isso é verdade? Por causa da maneira como o I2 e J estão descritos ali no desenho, né? O I2 e o J têm o mesmo sentido e eles se apresentam no mesmo ramo. Então, eles devem ser iguais mesmo, como nós já tínhamos discutido. Então, preciso encontrar esse J. Ele vai ser o quê? 2ES dividido por 2 sobre S mais 6S mais 4. E bom, vamos já aproveitar para colocar isso tudo na notação fasorial. Então, J fasor, 2 vezes 2J. E por que 2J, né? Justamente porque o fasor do ES é esse aqui. E na prática isso aqui pode ser reescrito como 2J, né? Porque 1 fase 90 é simplesmente J. Então ficamos com 2 vezes 2J dividido por 2. O S vai ser substituído por J ômega. Só que o ômega nesse caso é 1, conforme descrito aqui pelo T, né? Então, pelo fato do ômega ser igual a 1, vamos poder trocar 1 sobre S para menos 2J mais 6J mais 4. Então, na prática, você vai ter 4J aqui em cima e 4 em evidência, J mais 1 embaixo.
e aí o seu J no fasor vai ser 4 cancela, J dividido por 1 mais J. Isso é J, raiz de 2, fase 45. O J claramente é 1, fase 90, então isso vai te dar 1 sobre raiz de 2, fase 45, e portanto seu J de t vai ser 1 sobre raiz de 2, cosseno de 1 vezes t, que é o ômega, né? Mais 45 graus, isso em AS. Aí, 1 sobre raiz de 2, você pode colocar na calculadora, vai dar aproximadamente 0,71, que é a resposta esperada. Certo, agora vamos partir para o próximo problema. A condição mais abrangente para a estabilidade assintótica do circuito é... Novamente, estamos aqui com o nó central inferior aterrado. E, bom, vamos chamar esse potencial aqui de x, uma vez que ele já está usando a variável v. Então, vou fazer x menos ES sobre R menos GM VS. Por que menos, né? Porque a corrente está entrando no nosso nó, mais x menos 0 dividido por SL. Não estamos considerando condições iniciais, então está tudo certo. Agora, o que vem a ser o V, né? O V de t, ele é ES de t menos o nosso x de t. Então, VS vai ser ES menos x. Agora eu vou substituir essa informação aqui na nossa equação da análise nodal do nó x, e ficamos então com x menos ES dividido por R menos GM ES menos x mais x SL igual a 0. Nosso intuito aqui é isolar x, então fica 1 sobre R mais GM mais 1 sobre SL, e as constantes para o outro lado, né? ES sobre R mais GM ES. Então, x vai ficar os termos independentes dividido por 1 sobre R mais GM mais 1 sobre SL. Agora, podemos multiplicar em cima e embaixo por RSL e vamos ter o seguinte: SL ES mais GM R SL ES. Eu vou colocar o ES depois em evidência. Embaixo você fica com SL mais GM R SL mais R. Finalmente, eu consigo colocar o ES em evidência, junto com o SL, e ficamos apenas com 1 mais GM, R, dividido por SL em evidência 1 mais GM, R, mais R. E bom, para que haja estabilidade assintótica, eu preciso garantir que isso aqui seja maior que zero. Então, o L eu já sei que é maior que zero, portanto, 1 mais GM, R deve ser maior que zero, sendo assim, o GM é maior que menos 1 sobre R. E essa, portanto, seria a resposta esperada, conforme nós esperávamos de fato, né? GM é maior do que menos 1 sobre R. Maravilha! Agora, nesse outro problema, e bom, nesse problema, vamos encontrar o equivalente Norton, só que eu vou fazer pelo equivalente de Thevenin. Então, a primeira coisa é calcular a tensão em aberto vista sobre os terminais A, B, e na prática é calcular a tensão sobre o capacitor. E bom, nesse caso, a tensão sobre o capacitor, ela vai ser dada por IG dividido por SC mais V0 sobre S. Isso aqui já seria o seu EA, que é o E0, né? Se aterrarmos aqui esse nó inferior central. E bom, EA vai ser IG mais CV0 dividido por SC. Então essa é a tensão de Thevenin. Agora, a impedância de Thevenin, basta você inativar a fonte independente de corrente IG. Com isso, o seu resistor acaba sendo desconsiderado e a impedância de Thevenin vai ser simplesmente a impedância associada ao capacitor, que é 1 sobre SC. Bom, para encontrar o I0, basta fazer E0 sobre Z0. Então, você vai ter essa fração dividido por 1 sobre SC. E, de fato, I0 vai ser IG mais CV0. Cancelamos aqui, né, esse SC. E tá lá, encontramos tanto o equivalente de Norton quanto de Thevenin. Bom, e para essa questão ele pede para você calcular o Y0, que seria a admitância equivalente aqui do equivalente de Norton, e depois para calcular o I0 também. Bom, e para o cálculo do Y0, ou seja, da admitância equivalente, você vai inativar essa fonte de tensão e só calcular a admitância equivalente vista sobre os terminais A e B. Então, vamos ficar simplesmente com um curto, né? E aí você vai ter 1 sobre R1, que vai estar em paralelo com a admitância do capacitor, que vai ser SC, e o resistor R2 em série com a admitância ali do indutor, que vai ser 1 sobre SL. Certo, agora a admitância equivalente entre os pontos A e B, Y0, vai ser 1 sobre R1 mais SC mais
1 sobre R2 paralelo com 1 sobre SL. Certo, então aqui vamos fazer o paralelo primeiro. Esse paralelo vai ser produto pela soma, então 1 sobre R2 vezes o produto 1 sobre SL, 1 sobre R2 mais 1 sobre SL. Então, na prática, isso vai te dar 1 sobre SL mais R2. Certo, agora é só fazer as somas como se elas estivessem em série mesmo. 1 sobre SL mais R2. Então, agora é só fazer MMC. Vamos fazer SL mais R2 mais SC R1 SL mais R2 mais R1. Tudo isso dividido por R1, R2 mais SL. Isso vai ser igual, portanto, a S quadrado C R1 L mais S em evidência, S L mais C R1 R2 mais R1 mais R2 ali sem o termo S. Tudo isso dividido por R1, R2 mais SL. Agora podemos dividir todo mundo por R1 e depois todo mundo por L. Então, dividindo em cima e embaixo por R1L, vamos ficar com S quadrado C mais S 1 sobre R1 mais C R2 dividido por L, mais 1 sobre L mais R2 R1L. Isso tudo dividido por R2 sobre L mais S. E essa, portanto, seria a resposta esperada. Vamos compará-la com a do gabarito. E, de fato, a resposta está quase igual. O que mudou foi que ele colocou o C em evidência. E você vai ficar com S quadrado mais S 1 sobre R1C mais R2 sobre L. E aqui ele colocou 1 sobre L em evidência. Então, você vai ficar com 1 mais R2 R1 dividido pelo S mais R2 sobre L. Então, aqui trabalhamos com admitâncias, você vai inverter as impedâncias. Em vez de trabalhar com R1, você trabalha com 1 sobre R1. Em vez de trabalhar com 1 sobre SC, trabalha com SC. Em vez de trabalhar com SL, vai trabalhar com 1 sobre SL. E aí, lembrar também que para admitâncias, quando você tem associação em paralelo, você faz o equivalente da série, então você vai somar. E quando você tem admitâncias no mesmo ramo, em série, você faz o equivalente delas em paralelo. Aí por isso que eu fiz 1 sobre R1 mais SC, que eles estão em paralelo. E paralelo a tudo isso, você tem a série, né? 1 sobre R2 e 1 sobre SL. Só que aí, como se trata de uma admitância, você precisa fazer o paralelo. E aí depois é só fazer continha, né? Isso aqui foi só para dizer sobre o paralelo. E tomar cuidado ali com as potências de S. Agora, o segundo problema, ele trata de você encontrar o I0 de S. E para tanto, eu vou precisar novamente do circuito. Bom, e agora para determinarmos a corrente de Norton, eu vou reutilizar o desenho do circuito, tendo em vista as condições iniciais. E nós basicamente vamos curto-circuitar AB e calcular a corrente que passa sobre esse ramo com essa modificação do curto-circuito. Mas antes disso, é importante você fazer o uso das transformações de fonte. Eu vou transformar a fonte de tensão em série com o resistor R1 numa fonte de corrente em paralelo com esse resistor R1. Então você vai ficar com EG sobre R1 em paralelo com R1. Aí você vai ter um capacitor cuja impedância é 1 sobre SC, né? Nós vamos também ter em paralelo com esse capacitor uma fonte de corrente para cima de CV0 e o curto AB e os demais componentes R2, e aí você vai ter um indutor, que é representado pelo SL, em série com uma fonte de tensão LJ0 menos mais, por conta do sentido da seta J0. Bom, e por que nós podemos fazer essas substituições, né? Você levar em consideração a condição inicial, tanto do capacitor quanto do indutor, mudando o seu desenho. Bom, eu vou fazer para o capacitor, mas isso tem a ver com a relação constitutiva de cada um desses elementos. Para o capacitor, sabemos que I é C dv dt. Então, quando você faz a transformada de Laplace, você vai obter isso aqui, né? E aí, fazendo uma distributiva, eu fico com SCV menos CV0. E aí eu vou isolar o V, vamos ter Izão mais CV0, dividido por SC. Então, isso vai te dar Izão sobre SC mais V0 sobre S. Então, a tensão no capacitor, ela pode ser dada como Izão sobre SC mais V0 sobre S. Isso é muito importante, porque é com base nessa equação que você vai elaborar aquele modelo para você levar em consideração a condição inicial do capacitor. Então, eu posso dizer que esse circuito aqui, que é uma fonte de corrente em paralelo com a impedância 1 sobre SC, sendo essa fonte de corrente o CV0, considerando uma corrente incidente I, como que eu posso modelar, por exemplo, essa tensão, né?
eu posso colocar um aterramento aqui, falar que esse nó é V e fazer uma análise nodal nessa configuração. Então, você vai ter menos I, menos CV0, mais SCV. Isso tudo sendo igual a zero. Daí você tira que I é igual a SCV menos CV0, que é exatamente a conclusão que tiramos ali da relação constitutiva quando aplicamos análise nodal e isolamos o isão. E isso aqui é equivalente a você fazer agora uma transformação de fonte e em vez de você trabalhar com paralelo, você vai trabalhar com a série de uma fonte de tensão que é dada por CV0 dividido por SC. Eu basicamente peguei a minha fonte de corrente, multipliquei pela impedância para chegar na minha fonte de tensão, né? E agora eu fico com a série do 1 sobre SC, considerando ainda essa corrente I para que eu possa ter a queda de tensão gerada pelo capacitor. Então você tem que esse V ele vai ser igual a o CV0 sobre SC mais I sobre SC. Isso tem que dar justamente V, né? Você subiu o potencial aqui, subiu mais uma vez. Partindo desse mesmo ponto, você tem que chegar no mesmo potencial V. Isso também é equivalente, então, de fato, você pode trabalhar dessas duas maneiras quando você fala em capacitores ou indutores com condições iniciais. Então, na prática, lá no caderno da disciplina, temos a seguinte relação, e isso é muito útil, né? Para você, ora trabalhar com uma fonte de tensão, ora trabalhar com fontes de corrente. Então, você pode levar as condições iniciais dos seus elementos para o problema, já levando em consideração as condições iniciais nos seus desenhos. Então, nesse caso, eu estou levando em consideração essas duas configurações. Então, o capacitor ele vai ficar em paralelo com uma fonte de corrente CV0 e o meu indutor ele vai ficar em série com uma fonte de tensão LJ0. E bom, e agora que nós nos convencemos de que é possível fazer essa manipulação no nosso circuito em termos de desenho, eu consigo calcular o valor do I Norton, né? I0. Então, aqui fica bem ok de conseguir determinar essa corrente, porque como A e B estão curto-circuitados, o R1 e esse 1 sobre S1, eles não vão contribuir com correntes, uma vez que não passa corrente sobre eles, né? Já que eles estão em potenciais iguais ali em cada uma das suas extremidades. Então, posso dizer que o I0 vai ser o CV0 mais EG sobre R1, justamente porque essas correntes estão entrando aqui, né, sobre esse nó, e esse nó é, digamos, um super nó A, por conta do curto-circuito. E agora eu preciso, eventualmente, descobrir a corrente que passa aqui nessa malha da direita, certo? Então, eu posso dizer que tem uma corrente entrando aqui, arbitrariamente, eu vou chamar essa corrente simplesmente de I, e aí faz sentido, né, dizer que o I0 vai ser a soma de CV0, EG sobre R1 e o I. Agora basta você encontrar o valor de I. E bom, vamos fazer então o percurso no sentido anti-horário, considerando a corrente I, né, e essa malha aqui mais à direita. Bom, então vamos lá, começamos aqui com mais LJ0, depois você vai ter SLI mais R2I, e aqui nós não precisamos considerar as condições iniciais, justamente porque nós já fizemos essa alteração no desenho, né, colocando a condição inicial no desenho. Com isso, você isola o valor de I, vai ser menos LJ0 dividido por SL mais R2. E esse seria, portanto, o resultado do seu I. E agora basta substituir aqui na primeira equação, né, CV0 mais EG sobre R1 mais esse resultado negativo. E essa seria, portanto, a resposta esperada. Vamos só confirmar aqui para ver se o gabarito coincide com a nossa resposta. E de fato, né, CV0 mais EG sobre R1 menos LJ0, R2 mais SL. E deu para ver que essas manipulações com o circuito de você transformar de forma equivalente segundo essas possibilidades aqui é muito útil, né, para você calcular a corrente de Norton, por exemplo. E nessa questão, nenhuma das alternativas corresponde ao gabarito esperado, que era esse da expressão dentro do retângulo. Vamos utilizar, então, a análise de malhas, levando em consideração essas duas correntes discricionárias, arbitrárias I1 e I2. Então, eu vou começar ali pelo I1, menos E1, mais SL, I1, menos I2. A tensão ali, a condição inicial, vai ficar mais LJ0, por conta do sentido de I1 estar contra o sentido do desenho, tudo isso igual a zero. Depois você ainda vai fazer do I2, que vai ficar SL I2 menos I1 menos LJ0, mais R1 I2, mais SL I2 mais LJ0. Novamente aqui o sinal é de mais justamente porque a corrente J0 está contra o sentido da corrente da análise de malhas, mais E2, e tudo isso deve ser igual a zero. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar o valor de V de S.
E nesse sentido, o V de S, ele é precisamente R1 e 2. Então, se eu encontrar o I2, basta multiplicar por R1 que resolvemos o problema. E aqui é interessante notar também que, na verdade, não é R1, né? Deveria ser R, simplesmente porque não tem nenhum outro resistor. Certo, então, da primeira equação, eu consigo isolar o valor de I1. I1 vai ser E1 menos LJ0 mais SL I2, tudo isso dividido por SL. E aí, onde aparecer o I1 na segunda equação, eu vou substituir por essa expressão e depois isolar o valor de I2. Então, SL I2 menos a expressão que eu acabei de encontrar, menos LJ0, mais R1 mais SL multiplicado todo mundo por I2, mais LJ0, podemos simplesmente cancelar então, né, os LJ0, e depois você ainda tem o E2, tudo isso igual a zero. Certo, agora eu posso multiplicar a equação como um todo por SL, e aqui vou fazer o MC, vai cancelar esse SL com esse SL, e aí você vai ficar com I2 SL menos E1 mais LJ0 menos SL I2. Felizmente vai cancelar também, mais todos aqueles termos anteriores. Cancelamos os termos simétricos e já conseguimos isolar o I2. Ele vai ser igual a E1 menos E2 menos LJ0 dividido por R1 mais SL. Então, esse sendo o valor de I2, nós estamos prontos para calcular o valor do VS. Basta multiplicar isso aqui por R1, portanto. Não tem muito mais o que simplificar. O máximo que dá para fazer é tornar a resposta mais próxima da que se encontra no gabarito. Então, essa seria, portanto, a resposta esperada, né? Que não tem em nenhuma das alternativas, infelizmente. Mas a questão foi anulada e os professores indicaram qual seria a resposta esperada, que coincide com a nossa. Bom, nesse circuito ele pede a função de transferência V0 sobre zero, e aqui eu vou utilizar análise nodal, vou chamar esse nó aqui de V e aplicar as transformadas de Laplace ali para encontrar as impedâncias correspondentes. Então vamos ficar com V menos ES sobre 1 mais V sobre S mais 4 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2S, que multiplica o V. Tudo isso sendo igual a zero. E aqui já dá para definir também quem é o valor de zero. Ele é ES menos V dividido por 1, ou seja, ES menos V. E o valor de V0, ele vai ser essa corrente aqui que sai à direita, que é representada por essa parcela da análise nodal, vezes 2, isso vai te dar o V0, né? Então já temos praticamente tudo, basta encontrarmos o valor de V e fazer depois V0 sobre zero. Então, vamos simplificar um pouco essa análise nodal. Aqui você vai ter V sobre 4S mais 1 multiplicado pelo 2S, tudo isso sendo igual a zero. V, portanto, pode ser colocado em evidência e vamos ficar com S mais 4 mais 2S sobre 4S mais 1 igual a ES. Então, em teoria, já temos o valor de V em função do ES e, consequentemente, temos o valor de zero em função de ES também. Certo, agora vamos considerar essas duas equações e fazer ali o que se pede, né, que é calcular o V0 sobre I0. Então, aqui em cima eu posso deixar como 4SV sobre 4S mais 1. Então, você vai ficar com 4SV dividido por 4S mais 1 dividido por I0, que é o ES, menos V. Só que o nosso V já está bem definido. Aqui, pela equação de cima, ele vai ser S mais 4, 4S mais 1, ES, dividido por S mais 4, 4S mais 1, mais 4S mais 1, mais 2S, S mais 4. Então, V está definido em função do ES e agora vamos cancelar basicamente o ES em cima e embaixo. Então, você tem... E aqui, na verdade, faz mais sentido nós deixarmos o ES em função de V. Então, vamos usar, na verdade, o ES em função do V para aí sim cancelarmos o V em cima e embaixo. Então, o ES nada mais é que V 1 mais 1 sobre S mais 4, mais 2S dividido por 4S mais 1, menos 1 por causa desse menos V. Aí você cancela o V e vai ficar apenas com 4S dividido por 4S mais 1. Esse menos 1 cancela e você vai ter 4S mais 1 mais 2S, S mais 4. Isso tudo dividido por S mais 4, 4S mais 1. Daí, continuamos o nosso cálculo aqui embaixo. 4S mais 1 vai ser cancelado
E aí você vai ter 4s que multiplica s mais 4. S mais 4 sobe lá para o numerador. E aí você vai ter 4s mais 1, mais 2s2, mais 8s. Isso sendo igual a 4s, s mais 4, 2s2, mais 12s, mais 1. E essa seria a resposta esperada no gabarito, né? E de fato, é a técnica padrão de você usar uma das variáveis ali para que ela seja cancelada. Bom, nessa questão ele pede para você determinar a expressão da transformada de Laplace da corrente IC. Bom, aqui ele não deve considerar as condições iniciais, senão elas estariam dispostas no enunciado. Bom, vamos aplicar a análise. E aqui, na verdade, podemos aplicar análise de malhas. Podemos falar de 1 e 1 e de 1 e 2. Claramente, o I2 é menos o IS, e, portanto, I2 na transformada de Laplace é menos IS. Eu vou fazer a análise de malhas. E aí você vai ter que menos ES mais RI1 mais I1 menos I2 sobre SC é igual a zero. E aqui você pode ver que o IC vai ser I1 menos I2. Mas eu preciso encontrar primeiro I1, justamente por conta desse termo RI1. Então, eu posso fazer a substituição do I2 por menos IS, e aí eu vou ter menos ES mais RI1 mais I1 mais IS, dividido por SC, isso tudo sendo zero. E agora eu consigo isolar o I1, né? Ele vai ser 1 sobre SC mais R igual a ES menos IS sobre SC. Bom, isolado I1, ele vai ser ES menos IS sobre SC, dividido por 1 sobre SC mais R. Posso multiplicar em cima e embaixo por SC, vamos ficar com SC ES menos IS, dividido por 1 mais SRC. Certo. E agora, eu consigo reescrever isso aqui agora com o IC, que é justamente o que eu quero. Ele é dado pela diferença I1 menos I2. Então, eu consigo dizer que IC vai ser ES menos RI1, todo mundo multiplicado pelo SC. E como eu descobri o valor de I1, o problema se acaba, né? Então, basta eu multiplicar SRC pelo I1 que eu encontrei e fazer aí a parte algébrica. Então, você vai ter SCES mais S ao quadrado, RC quadrado ES, menos S ao quadrado, RC ao quadrado ES, mais SRC e S. Todo mundo aqui dividido por 1 mais SRC. Aí, felizmente, esse termo cancela e vamos ficar simplesmente com SC em evidência, ES mais R e S, dividido por 1 mais SRC. Aí eu posso dividir em cima e embaixo por SC, né? Aí eu fico com ES mais RS, dividido por 1 sobre SC mais R. Eu não sei se essa já é a alternativa, mas de fato é. Ele pede para você fazer um certo grau ali de manipulação e simplificação, mas a alternativa correta é a letra B mesmo. Bom, e para finalizar, vamos encontrar a tensão do equivalente TVNAM. Ele pede para você considerar V1 e V2, condições iniciais nulas. E bom, vamos utilizar os próprios nós que estão aqui na figura. E a nossa ideia, portanto, é dizer que o V0 vai ser o VA menos VB, só que como o VB está aterrado, então isso vira só VA. Então, se eu encontrar VA, que é o equivalente ao V2, eu finalizo o problema. Certo, então vamos equacionar ali primeiro para o V1. A análise nodal dele vai ficar V1 menos V0 sobre Rx, mais V1 sobre Rπ, mais SCπ V1 mais SCmi V1 menos V2, isso tudo sendo igual a zero. Aí para V2, eu também faço análise nodal, V1 menos V2, SCmi mais GM V1, tudo isso sendo igual a zero. Bom, o meu intuito é encontrar o valor de V2, que coincide com VA, e portanto eu preciso encontrar o valor de V1. E aqui é mais fácil isolar o valor de V2 em função de V1, então ele vai ser V1 menos GM V1 sobre SCmi, e com esse valor de V2 eu encontro o valor de V1 lá na primeira equação, e com o valor de V1 encontrado, encontro o valor de V2 finalmente. Então vamos ver se essa estratégia vai dar certo. Você tem V1 menos V0 sobre Rx, mais V1 sobre Rπ, mais SCπ V1. E felizmente eu tenho como encontrar mais do que V2 em relação a V1, eu posso simplesmente encontrar a diferença, né? V1 menos V2 como sendo GmV1 dividido por Smi. Então, esse V1 menos V2 eu vou substituir por GmV1 SCmi, e aí eu fico com SCmi que multiplica GmV1 dividido por Smi. Isso tudo sendo zero. Felizmente isso corta e eu consigo encontrar o valor de V1 facilmente. Então ele vai ser 1 sobre Rx
mais 1 sobre Rπ, mais Gm, mais SCπ, tudo isso sendo igual ao coeficiente independente V0 sobre Rx. Então, o meu V1 ele vai ser V0 sobre Rx dividido por toda essa expressão. Agora, como eu tenho o V2 em função do V1, basta eu fazer a simplificação. Então, V1 pode ser posto em evidência antes de mais nada, Gm sobre SCmi. Agora, eu vou substituir o valor de V1 que eu encontrei e, por hora, ficamos com essa expressão. Eu não sei até que ponto que o problema quer que nós façamos uma simplificação, mas, a princípio, a resposta já seria essa. Bom, entendi. Ele quer que nós utilizemos o G de T e faça o MMC também. Tá, então, fazendo o MMC, você vai ter V0 sobre Rx, aqui em cima, SCmi menos Gm, dividido por 1 sobre Rx mais 1 sobre Rp é, na verdade, o GT, mais SCπ, só que aí você ainda precisa multiplicar todo mundo por SCmi. Então, isso vai te dar o numerador dividido por S ao quadrado Cπ Cmi mais S semi GT mais GM. E essa é, portanto, a resposta, né? Com um pouquinho de simplificação, chegamos exatamente à expressão que o gabarito esperava. Só fazendo a comparação, né? Exatamente. Então, para esse problema, foi suficiente encontrar a tensão de Thevenin. E, por fim, vamos fazer um último problema. Ele pede para você determinar a condição para que o circuito seja assintoticamente estável. Bom, eu vou fazer um aterramento, considerar a tensão que foi dada aqui desse capacitor. Eu vou chamar esse nó justamente de V por conta do aterramento e fazer a análise nodal. Bom, pela análise nodal, vamos ter que V menos alfa V vezes G, menos G, V, mais V dividido por SL, considerando a condição inicial, então, I0 sobre S. Por que que ficou positivo? Por conta do sentido da corrente da análise nodal coincidir com o sentido do desenho, mais SCV, tudo isso sendo igual a zero. Eu vou isolar o meu V, e ele vai ser G menos alfa G, menos Gzinho, mais 1 sobre SL, mais SC, tudo isso sendo igual a menos I0 sobre IS. Então, isolando G, isolando V, vamos ficar com... Eu vou sumir com esse sinal de menos, então, I0 sobre S, G mais Gzão alfa menos 1 sobre SL, menos 1, menos SC. Tudo isso vai ser igual a I0 ao I0, e eu vou multiplicar esse 1 sobre S aqui embaixo, então você vai ficar com GS, mais Gzão S alfa menos 1 sobre L, menos S quadrado C. Então, para que haja a estabilidade assintótica, eu preciso que os coeficientes aqui tenham o mesmo sinal, para garantir que as raízes tenham parte real negativa. Então, perceba que o sinal do S quadrado já é um negativo, porque C certamente é um número positivo. Então, eu preciso garantir que o coeficiente associado à potência S, que é G mais G alfa menos 1, seja negativo. Uma vez também que o coeficiente independente já é negativo. E esse já deveria ser o gabarito. E, de fato, é praticamente o gabarito, ele só multiplicou essa inequação por menos 1. E aí você vai ficar com menos G mais G1 menos alfa maior que zero, sendo a resposta do seu problema letra B. É isso, pessoal. Esses são os primeiros exercícios da parte teste das provas de anos anteriores e espero que essas resoluções ajudem aí nos seus estudos.